Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou Cacau Sotero, Naíris. Estamos aqui na plataforma Gonçalves Dias, aqui no YouTube, para trazer para vocês mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Você vai aprender ou reaprender, ver ou rever panorama da arte literária brasileira, né? De onde começou e até nós vamos até o arcadismo, né? Dos inícios. Só que aqui Brasil, tá? Literatura, as origens, o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. A nossa literatura, ela tem um panorama, ela tem um início, ela tem uma história que se encaminha até os dias, que caminha, né, até os dias de hoje, mas começou lá atrás, é o que a gente vai ver hoje. Bom, olha meu avatarzinho aqui, que bonitinho. Botei assim, ó, literatura é uma palavra com origem no termo em latim, litera, que significa letra. Nós já até falamos, já até fizemos uma aula, a arte com palavras, né? A literatura em si. Agora, o significado da palavra literatura é letra. Se tem letra, eu vou escrever. E se eu escrevo, eu vou dizer que a arte literária é a mimese, ou seja, é a imitação. É a arte que imita pela palavra. Então, quando eu me proponho a escrever em literatura, um romance, um poema, uma prosa, eu estou me propondo a imitar, tá bom? A arte através da palavra, certo? Quando o professor Marcos Dominici, né, trabalha aqui com arte, ele traz a pintura, traz a escultura, ele fala da dança, né, das artes de modo geral. Quando eu trabalho com arte, eu trabalho com arte literária, as produções artísticas que são concomitantes àquelas produções que ele também fala, porque ele vai trabalhar com vocês o barroco, por exemplo, só que no campo da produção, da produção artística, na escultura, tá certo? Nos detalhes, como é que eu vou dizer, na arquitetura, e a gente vai para onde? Para a palavra, imitando aquele movimento dentro da palavra, tá certo? Aliás, a partir das palavras, né? Dentro da palavra, a partir das palavras, usando as palavras para a construção de textos que tenham essas características apresentadas aí na arte, certo? Então, literatura é a arte de criar e compor textos. É a arte de brincar com as palavras. É no sentido, claro, estou falando brincar no sentido conotativo, no sentido de criatividade, no sentido de trazer à baila a nossa expressão, a nossa idealização das coisas, a nossa proposta de vida para as pessoas. Aí a gente tem isso aqui, a arte de criar e compor textos. Então, quando eu estudo literatura, eu vou estudar esses textos compostos por autores que se propõem a apresentar uma ideia, um pensamento, uma subjetividade, um senso crítico pessoal e, claro, que se enquadra dentro de um tempo literário. Por isso que é o panorama. Cada momento literário tem a sua característica peculiar, a sua característica própria, tá bom? Então a gente começa em 1500, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Aqui já havia um povo feliz, um povo com costumes próprios, um povo com o seu próprio senso crítico, um povo que já tinha sido formado aqui, né? Que é o povo indígena. Então, o quinhentismo representa a primeira manifestação literária que o Brasil tem conhecimento, tá? Que é chamado de literatura de informação. Não é a literatura artística. É a literatura que tem os registros daqui do Brasil, feitos pelos, como é que eu vou dizer? Pelos cronistas, né, das embarcações. E a gente tem como principal documento desse período a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, fazendo uma descrição de como era o Brasil, trazendo peculiaridades do Brasil, inclusive descrevendo como era a gente que já morava aqui, no caso, como era o povo indígena, tá bom? Em seguida, né, depois desse período de quinhentismo, que dura nada mais
nada menos do que 6, 16, eu li aqui 600, cerca de um século, a gente passa para o seiscentismo, que é a partir de 1600, né? E aí a gente tem um movimento chamado barroco, tá? Que denomina as manifestações artísticas do século XVII até o início do século XVIII. Então, quando a gente fala de movimento literário, a gente vem, né, um passando pelo outro. Um passando pelo outro. Então, eu volto aqui para o quinhentismo. A gente diz assim, quinhentismo barroco. E rápido? Não, não é rápido. Do quinhentismo para o barroco, a gente tem um século. Um século de exploração de terra, um século de conceituação dessa terra, um século de observação dessa terra, um século de tentativa de escravização desse povo que já vivia aqui, o povo indígena. Então, a gente tem uma história onde essas informações são denominadas de informação, né? Eu disse informações, foi? Informações, eu acho que eu falei isso. Um século, né? Então, deixa eu ajeitar aqui meu texto, oralmente mesmo. Um século onde essa literatura que compreende esse tempo é chamada de literatura de informação. Eu acho que eu falei um século de informação, achando que eu tinha falado literatura, mas é um século de uma literatura caracterizada pela informação, tá certo? De caracterizar, de catequizar, né? A catequese entra aí também já trabalhando-se com o índio, né? Trazendo os costumes portugueses e de religiosos também, né? Bom, então agora a gente passa, depois desse tempo de informação, a gente entra no barroco. Claro que é um movimento literário que já havia sido iniciado na Europa. Então, por isso, os portugueses que já moravam aqui traziam as contribuições, né, da Europa para o Brasil. Então, o barroco ou seiscentismo são todas as manifestações que compreendem o século XVII e início do século XVIII. Claro, na literatura é o reflexo nítido de uma época profundamente angustiante. Por quê? Deixa eu voltar só um pouquinho no tempo para te explicar. No início da nossa literatura, a gente começa no ano de 1500. Só que antes desse período, lá na Europa, havia o trovadorismo, que começa na Idade Média. E o trovadorismo era um movimento literário onde as músicas eram cantadas, né, as cantigas, e do ponto de vista religioso, se tinha muita devoção, muito apego e muito respeito por Deus, centro do universo. Então, regia o teocentrismo. Depois veio o classicismo, que é que acontece na literatura dentro de um período artístico chamado Renascimento. E aí as coisas ficam um pouquinho de lado em relação a Deus. O homem passa a ser o centro do universo por conta do humanismo, que é um período de transição. E nesse contexto de descobertas, de grandes navegações que fazem com que os portugueses chegam ao Brasil, o homem descobre muita coisa, inclusive que o centro do universo era o Sol e não a Terra, como se pregava. E a igreja passou muito tempo comandando o conhecimento. Então, a partir do momento em que o homem descobre certas coisas, certas verdades que a igreja católica, que então detinha muito poder por conta do feudalismo, escondia. E quando isso acontece, esse homem passa a ser mais centro do universo que Deus, certo? Contudo, depois de certo tempo, esse mesmo homem que descobre a sua potencialidade intelectual, entende que há um momento que nós precisamos sim de Deus. E quando isso acontece, uma vida angustiada, uma vida numa dualidade entre os prazeres carnais e a salvação.
Se eu me entregar muito aos prazeres carnais, eu posso perder a salvação. Se eu me entregar muito para as coisas de Deus, eu não vivo as experiências prazerosas da terra. Por isso que o homem barroco é um homem angustiado. E o barroco, ele trabalha justamente nesse período aqui de 1601 a 1768, com influência de medidas de contra-reforma católica. A igreja foi combatida com a reforma protestante, onde todos os pensamentos teocêntricos foram confrontados. Martim Lutero passou para a humanidade que salvação não se comprava, era de graça. Isso trouxe uma grande ruína para os padrões que a igreja colocava como verdade absoluta. Então, as principais características desse período são fusionismo, que é o culto ao contraste, e cultismo e conceptismo. Cultismo e conceptismo. Jogo de palavras no cultismo, jogo de ideias no conceptismo. Então, na época do século XVII, o Brasil era colônica e a estética barroca passou a influenciar artistas brasileiros. Então, Salvador e Recife eram os principais centros urbanos então. Aí a economia era baseada na exploração da cana-de-açúcar no Nordeste e em Salvador tínhamos a capital do Brasil, tá certo? Que é o centro do poder, e lá moravam os dois principais escritores do barroco brasileiro. Então, o cenário do barroco aqui no Brasil era um cenário de domínio português, o Brasil era colônia de Portugal, exploração já da cana-de-açúcar, exploração das nossas riquezas, e dentro do campo das artes, a dualidade entre os prazeres carnais ou uma vida mais contrita com Deus. Proposta lá na Idade Média, contraproposta no classicismo e novamente proposta aqui no Barroco. Só que de uma forma muito de dúvida, né? De ora estou aqui, ora estou do outro lado. Então, essa dúvida leva o homem barroco a ser um homem antagonista dele mesmo, tá? Angustiado, sempre num dilema, tá certo? Essas características barrocas, no caso o fusionismo, combina aquela visão medieval teocêntrica com a renascentista, que é um pouco mais voltada para o próprio homem. Culto ao contraste. Aí eu vou ter oposição de ideias. Dentro de construções barrocas você vai ver claramente muito jogo de palavras usando a figura de linguagem chamada antíntese, onde você tem sempre o bem e o mal, o céu e o inferno, o alto e o baixo, tudo mesmo bem antagonizado. Antítese e paradoxo. Aqui eu falei da antítese, o paradoxo são também muito parecido com a antítese, só que o paradoxo vai mais na questão da ideia, né, da questão do conceito. Então, são conceitos diferentes, aliás, nem diferentes, conceitos contrários, palavras contrárias. Quando eu digo assim, deixa eu tentar aqui mostrar para você. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente? É um contentamento descontente? Aqui eu tenho claramente jogo de palavras, né? Embora seja um poema classicista, mas já apresenta aí o classicismo já começa a fazer essa confusão aí do que é divino e do que é carnal. E traz isso para o barroco, eu tenho aqui essas figuras de oposição. Porque quando eu digo que o amor é um fogo que arde sem se ver, eu entro numa figura chamada paradoxo. Eu trabalho ideias contrárias. Quando eu digo que é ferida que dói e não se sente. Quando eu digo que é um contentamento descontente, contentamento e descontentamento são palavras contrárias, aí eu tenho antítese. Então, paradoxo, as ideias contrárias. Antítese, as palavras contrárias. Pessimismo, postura negativa diante da materialidade, o negócio tem que ser mesmo espiritual, e o feísmo, que é a obsessão por imagens desagradáveis. Então, dentro do barroco, você vai ver muita coisa assim, para o nosso ponto de vista estético, feio, bizarro. Barroco significa exatamente isso, bizarro, tá certo?
Rebuscamento, que é a ornamentação excessiva da linguagem. Hipérbole, muito exagero. Sinestesia, que é o apelo sensorial, né? Trabalhando muito com os órgãos do sentido. O cultismo ou gongorismo, que é o jogo de palavras, que eu acabei de falar, sinônimos e antônimos. E homônimos, trocadilhos, figuras de linguagens e hipérbatos, que está ligado também com a hipérbole, tá bom? Então, para nós, a linguagem é dramática, racionalismo, exagero, uso de figuras de linguagem, união do religioso com o profano, uma arte dualista, claro, trabalho com composição, valorização de detalhes, contraste, cultismo, já falei, e conceptismo. E os principais autores dessa época são Bento Teixeira, tá? Autor da obra Prosopopeia, e inaugura o movimento barroco no Brasil. E Gregório de Matos, que foi um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil. E ainda Manuel Botelho de Oliveira, que é de Salvador, tá? E primeiro brasileiro a publicar versos no estilo barroco. Frei Vicente, Frei Manuel de Santa Maria de Taparica, muitos freis, por conta também da catequese aí dos índios, tá? Morbidez, emprego da medida nova, uma ruptura com aquele padrão clássico, e temática, já falamos, né? Crítica ao medo, crítica à vaidade, porque a vaidade tem a ver com prazer carnal, tem a ver com coisas da terra, contradições do amor, fugacidade do tempo, enfim, o homem barroco é um homem muito conflituoso, tá bom? Depois do barroco, quando o barroco vai chegando já no final do século XVII, né? Aí a gente tem um marco inicial de um livro chamado Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa, 1768. E aí a principal tendência estética produzida nesse país tem seus principais representantes na cidade de Vila Rica, tá? Que é a atual Ouro Preto e Minas Gerais. Esses autores, eles já não têm mais aquela dualidade lá do barroco. Esses autores, eles já trazem um período onde ocorre o ciclo do ouro em nosso país. Né? Aí você dá um pouquinho de olhada na história e vai ver como é que foi na época da descoberta, né, do ouro lá em Ouro Preto. Então, um dos principais centros comerciais brasileiros lá em Ouro Preto, lá se desenvolveu o maior volume de obras árcades do país, tá certo? Aí nós temos, o que é o arcadismo? O arcadismo é um movimento literário que se desenvolve nesses campos aqui, ó, no lírico, onde essas obras no Brasil são aquelas que buscavam expressar sentimentos de um sujeito lírico. A gente sabe que nós temos os gêneros literários lírico, épico e dramático. Aí nós temos poemas que vão trazer movimentos construídos sob influências dos preceitos latinos, certo? Aí nós temos o carpe diem, que significa que a gente tem que aproveitar o hoje, aproveitar o agora, contemplar a realidade, sem se preocupar com o futuro. O negócio é agora. Muita gente pensou assim na pandemia. Muita gente morreu, muita gente que a gente ama morreu, muitas pessoas foram sendo ceifadas, então vamos aproveitar o hoje. Aí as pessoas começaram agora, depois pandemia, meio que curtir a vida doidado. O fugire urben, que significa sair da zona urbana, a cidade não é o lugar ideal, então a gente tem que ir para a zona rural. O locus amoenos, que é atrelado a fugire urben, tem um preceito que afirma que eu tenho que sair desse campo aqui da cidade. Eu tenho que ir para o campo, que é um lugar mais reservado, mais calmo. Aí eu tenho a aurea mediocritas, o homem mediano, aquele que alcança a felicidade, não devendo assim procurar riquezas nem posses em vida. E a inutilia truncate, que significa tirar o inútil. Aquilo que não é útil, a gente lança fora. Ou seja, dentro da poesia se estende como inútil, como sendo excesso de rebuscamento formal do movimento barroco. Enquanto o movimento barroco era todo rebuscado, a gente tira esse rebuscamento, a gente tira esse exagero, a gente fica só com o que é essencial, tá certo? Eu tenho ainda o satírico, né? Eu falei do lírico. Então, as cartas chilenas, que é um conjunto de cartas, né, um conjunto epistolar, escrito por Tomás Antônio Gonzaga, são considerados obras artísticas, isso porque são cartas que contêm críticas ferozes, tá?
o governador de Minas Gerais. E aí a gente tem o épico, que o nome está dizendo, são dois estilos, e nós podemos encontrar um arcadismo brasileiro em duas obras, como o Uruguai, de Basílio da Gama, e o Caramuru, de Santa Rita Durão. Autores principais dessa época, nós temos o Tomás Antônio Gonzaga, o Basílio da Gama, o Cláudio Manuel da Costa, tá? E são autores que trouxeram essa mudança do rebuscado para o mais singelo, vamos dizer assim. De uma linguagem mais carregada para uma linguagem mais simples, onde o principal objetivo era sair dessa vida louca urbana e se refugiar na vida rural. E, claro, aproveitar o presente, que é o mais importante, tirando as inutilidades da vida. Compliquei?